Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo eu quero aqui conversar, viu, com todos vocês sobre um assunto. Eu acabei aqui de chegar e aconteceram algumas coisas inusitadas que eu quero aqui compartilhar com todas vocês. Isso tem muito a ver aqui com o canal. Depois eu vou ler alguns comentários aqui de todas vocês, eu vou ler daqui a pouco, mais alguns comentários. E eu quero aqui, viu, irmãs, relatar algumas experiências com todas vocês, experiências minha e experiências também do que aconteceu hoje, experiência do que eu ouvi, que tem tudo a ver aqui com o tema. Mas antes disso, eu quero saber se você está bem. Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Olha, irmãs, eu estava conversando hoje com uma irmã, eu estava conversando com ela na casa de oração, e na conversa, né, falando sobre assuntos relacionados a Deus, à espiritualidade, a uma vida com Deus, a uma caminhada com Deus, eu estava, na verdade, lá, como nós estávamos na casa de oração, nós oramos ali para dar início ali o nosso estudo ali, e o interessante que começamos ali a conversar, a falar, e ela foi falando algumas coisas, e ali Deus nos remeteu lá para Juízes capítulo 5. E depois de Juízes capítulo 5 do Cântico de Débora, que ia justamente no que ela estava falando, e ali, irmãs, surgiu o assunto de voto. E eu lembrei dessa passagem, nós lemos essa passagem, eu quero aqui ler para vocês também, que encontra-se aqui em Eclesiastes capítulo 5, versículo de número 4, que diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Se você parou aqui nesse vídeo, é porque Deus quer falar com você acerca desse assunto, acerca dessa situação. Eu creio que você não está aqui à toa, que você não está aqui nesse vídeo aqui à toa, é porque Deus ele tem algo para tratar com relação a esse assunto. E ali, irmãs, ela falando acerca, né, de um voto lá, de um emprego, de uma situação do emprego, né, que ela precisava logo após a pandemia, e ela falou, né, irmã, eu cumpri o voto, ela falando. E ali, mas eu sei que eu saí, né, saí e vindo para minha casa, resolvi passar aqui no posto, né, posto de saúde. E eu fui lá no posto para poder marcar uma consulta médica, e já estava assim, já quase na hora de fechar o posto. Eu falei, Jesus, guarda lá uma vaguinha para mim. E lá, irmãs, entrei no posto vazio, que já estava já quase para fechar. E ali começamos a conversar, eu e a atendente, a moça que marca. E ali o posto estava vazio, irmãs, vazio. E ali aquela atendente, né, eu ali conversando com ela falou para mim que a mãe dela tá muito doente. E conversa vai, conversa vem, ela falando. Aí ela falando, né, que a mãe dela tá fazendo tratamento de químio, que não sei o quê. Aí eu, né, senti, eu falei, irmã, falei pra ela, falei, irmã, tua mãe vai viver. Eu falei pra ela assim mesmo, ela não vai morrer não. Falei pra ela, falei, a minha morreu, mas foi uma situação de Deus, né? E eu ali conversando com ela, né, que a própria doutora, né, havia falado pra mim que ela iria morrer. E enfim, irmãs, sei que essa situação, minha mãe não poderia mais estar aqui, até por algumas questões, né? E Deus, ele conhece o ser humano, Deus, ele conhece. E ali eu
falei, né, comentei com essa moça, a gente começou a conversar e eu falei pra moça, falei, ó, moça, a minha faleceu, a minha morreu, mas a sua ela vai viver. Ela tá viva e ela vai viver, ela vai sair dessa. Falando pra menina que me atendeu. A menina, eu creio, ela vai sair sim. Mas isso daí também é um tratado de Deus, aí eu fiquei ouvindo. Isso daí, ela falando pra mim, isso aí é um tratado de Deus, porque ela já teve essa doença antes e ela fez um voto com Deus que ela ia em todas as igrejas, em várias igrejas aqui, da localidade aqui, né, onde a gente mora. Ela ia nas igrejas para contar o testemunho e ela não foi. Aí eu fiquei olhando assim para a menina, eu falei, é mesmo? Ela falou, é. Eu fiquei assim, olhando para ela, fiquei assim, mas foi mesmo, foi um voto? Foi. Foi um voto que ela fez, a menina lá falando para mim. A irmã lá, né, a moça atendente, né? Eu não sei, mas eu senti assim de falar para ela, tua mãe vai viver. Ela falou, mas vai mesmo, em nome de Jesus, porque ela tá frequentando, ela é cristã, eu sou cristã. E ali começamos a conversar, né? Eu liberei aquela palavra profética, falei, não, tua mãe vai viver. A minha se foi porque tinha que ir mesmo, falando. Mas a tua vai viver, para a glória do nome do Senhor. E ali ela contando que a mãe dela havia sido curada no passado dessa doença mortal, viu? E ela fez ali um voto com Deus. Ela falou, ó, para Deus, para o Senhor, Senhor, se o Senhor me curar, olha só, eu vou nas igrejas daqui da localidade, todas as igrejas, e vou testemunhar do que o Senhor fez na minha vida. A menina falando que ela não cumpriu, ela só foi em 2 igrejas depois que ela ficou curada e ela não cumpriu o voto. Não cumpriu. Acho que só foi na igreja lá do filho dela, que ele é pastor, e falou num culto no lar também, mas mesmo assim, porque, irmãs, a mãe dessa menina lá, né, não testemunhou, não falou, não cumpriu o voto. Eu vou falar aqui uma coisa para vocês aqui. Quando você fizer algo para Deus e falar que vai cumprir aquilo, cumpre. E ela estava dizendo que voltou, ainda voltou assim, agressivo. Voltou agressivo, né? Voltou assim agressivo. Irmã, está arriscado, por exemplo, a pessoa vai lá e faz um voto. A pessoa não cumpre. Está arriscado a pessoa perder a bênção. Tem gente que faz um voto que vai cumprir, Senhor, eu só abrir essa porta para mim. Eu vou fazer isso. A pessoa não faz. Deus não se esquece não, irmãs. E Deus não se deixa escarnecer. Deus, ele não se esquece, Deus, ele não se deixa escarnecer. E ali, o que aconteceu? Deus, ele leva a sério essa questão de votos, viu, irmãs? Eu já tive alguns votos que eu fiz com o Senhor e que eu cumpri. Né? Eu creio que você não parou aqui nesse vídeo à toa, Deus está falando. Ou que você faça algum voto a Deus, ou que você cumpra um voto. Eu já tive experiências, algumas experiências com relação a voto, viu? Eu já tive experiências com relação a voto. Eu já tive experiências. Tanto de eu cumprir os votos. E teve um lá atrás que eu não tinha experiência com isso, irmãs. Eu não cumpri o voto. Não cumpri o voto. Não cumpri. E eu achei que Deus não estava nem aí. Eu não me lembro agora se foi no ano de 2011, 2012, 2013. Foi no ano de 2013 e 2014, por aí. Foi um desses 2 anos, eu creio que foi em 2014. Eu fiz um voto com Deus que eu ia dar uma importância para o Senhor. Hoje o valor ainda é alto, imagina naquela época.
Hoje, eu tirar aquele valor é alto. Imagina naquela época, 2014. Isso foi em 2014. Eu fiz um voto, escrevi ainda no caderninho tudo. Eu estava conversando com a matriarca e a matriarca falou uma vez para mim algo, né? Que se a pessoa quiser prosperar na vida, ela teria que investir em missões. Isso aí foi uma chave, né, que a matriarca falou para mim. Naquela época eu estava muito dura, irmãs, sem dinheiro para nada. Eu já contei aqui, muito sem dinheiro. Irmãs, estava assim. Olha, irmãs, eu vou falar aqui algo para vocês. E eu botei lá no caderninho, vou doar X reais. A informação que ela deu, a chave que ela deu foi assim: para prosperar, a pessoa tem que investir em missões ou em construções de igreja. Se a pessoa quiser prosperar, Deus arregalar as comportas dos céus, ajude a obra missionária. Por exemplo, você ajuda aí teu pastor a construir a igreja. Compra um bebedouro para a igreja, dá o dinheiro na igreja, ou então em outras missões. Irmãs, Deus arregala as comportas. E eu não sabia disso. Aí eu falei, irmãs, hoje o valor é alto. Imagina naquela época, 2014, aí eu escrevi no caderninho. Eu falei, eu vou doar X reais para missões. Sabe o que eu fiz, irmãs? Naquela época, totalmente sem. Eu não tinha aquele dinheiro nas minhas mãos. Não tinha. Mas eu, pela fé, botei lá no caderninho. E, irmãs, depois desse ano, 2014, aí passou 2015, passou 2016. Eu recebi até uma causa na justiça na época e eu não cumpri aquele voto. Não cumpri. Fiz assim uma de desentendida. Deus não falou mais, Deus não falou nada, eu também não falei nada. E os anos foram se passando. Passaram-se anos, longos anos. E outra coisa, irmãs, Deus não se esquece, não. Por isso que eu falo, cumpra o voto. De lá para cá eu cumpro todos. E tem, né? Situações que foram feitas, eu fui lá e cumpri. Mas esse, irmãs, ficou lá anotado no caderninho. Os anos foram se passando, como eu falei, 2014. Irmã Raquel, você tive esse dinheiro depois, mas nem dei importância para Deus. Irmãs, um belo dia, isso tem uns 3 ou 4 anos atrás, estava acontecendo uma série de situações na minha vida repetitiva com pessoas diferentes. Nós precisamos entender e compreender os sinais que Deus, muitas das vezes, Ele nos envia. Deus, às vezes você fica esperando Deus falar em forma audível. Deus pode falar em forma audível. Mas normalmente Ele usa pessoas, circunstâncias, Ele se utiliza também de sinais. Uma pessoa teve uma atitude comigo, aí outra pessoa teve outra atitude comigo, a mesma atitude que da anterior, sendo que as duas não se conheciam, não se falavam, de locais diferentes, de regiões diferentes. Irmãs, uma terceira pessoa teve a mesma atitude, a quarta pessoa a mesma. Eu falei, peraí, foi assim mesmo. Eu falei, peraí, por que isso está se repetindo? Fui lá para a espiritualidade, fui buscar no Espírito Santo de Deus. Não, Senhor, está se repetindo porque tem algo aí, o que isso quer falar? Irmãs, eu estava me sentindo muito mal e eram situações ruins, tá? Não era coisa boa, não. O que as pessoas fizeram, eu estava me sentindo muito ruim, muito mal, muito mal. Eu falei, Senhor, eu não estou entendendo.
A única luzinha que me acendeu foi que Deus queria me falar alguma coisa ali. Fui para a oração e para o jejum. Fui orar, Senhor, 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 um dia, 2 dias, 3 dias, Deus me respondeu. Ah, você está se sentindo mal, Raquel? Como que você acha que eu me sinto, eu, Deus Todo-Poderoso, quando os meus filhos fazem algum voto e não cumprem? Eu sei, Senhor. Mas o que eu já tinha até esquecido, irmãs. Ele falou, mas eu não me esqueci. Eu sei o que o senhor está me cobrando daqui, porque eu não tô. Raquel, vai lá naquele caderninho da oração que você colocou lá, que ia dar X importância para a obra missionária, e você não deu, Raquel. Irmãs, eu em lágrima, de joelho dobrado, peguei, puxei a gaveta, fui lá no caderninho, os X reais lá da obra missionária. Se você quiser acreditar, você acredite. Se você não quiser acreditar, sai até desse vídeo aqui, em nome de Jesus. Mas se você está aqui é porque Deus quer te falar algo. Porque isso aqui é um tipo de vídeo, irmãs, que quase nem é assistido. As pessoas aqui do canal, elas não estão assim, né? Existem determinados tipos, né, de vídeo aqui que às vezes eu falo, como esse que Deus está mandando, e se você está aqui é porque Deus quer falar algo, que as pessoas não assistem muito esse tipo de conteúdo aqui que eu falo, não assistem. Mas eu tô aqui em obediência. Irmãs, eu sei que eu chorando, irmãs em pranto, abri o caderninho, tava lá X reais para a obra missionária, meu Deus. E olha, irmãs, pasmem todas vocês, eu tava com aquela importância em espécie na gaveta da minha cozinha, na gaveta do meio da minha cozinha. Mas eu tava muito aquebrantada. E a lágrima caindo. E eu falei, Jesus, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Irmãs, eu nem olhei para as minhas condições no momento. E eu tava com aquela importância para o restante do mês. Para coisas, né? Coisas, compromissos, né, de casa, coisas sérias. Eu nem quis saber da minha situação, não. Eu peguei o dinheiro, contei o dinheiro, a conta certa. Eu nem sei, mãe, se sobrou alguma coisa, não sei nem se sobrou 50 reais, se sobrou foi algo de 20 reais, alguma coisa assim. Irmãs, mas foi assim a conta. O que sobrou, nem lembro se foi 30, 15 reais, 50 acho que não foi não. Irmãs, eu nem olhei para minha situação, como que eu ia me virar, né? Os dias, peguei aquele dinheiro, eu não lembro se era uma quinta-feira, uma quarta-feira, peguei, coloquei no envelope e falei, pois bem, Senhor, vou cumprir isso aqui. Eu só não vou lá agora no departamento de missões lá da igreja, porque agora tá fechado. Mas no domingo, irmãs, a primeira coisa, eu falei, Senhor, a primeira coisa, peguei, botei no envelope e fui lá no departamento de missões lá da igreja. Chegou lá, irmãs, antes até de começar o culto, porque eu queria me livrar daquele dinheiro, me livrar no bom sentido, tirar aquela responsabilidade e entregar quem, oh, aleluia, a quem era de direito, que era dele, porque foi um voto, algo ali que eu fiz, que eu disse que eu ia dar e eu não dei. Não foi nem assim uma espécie de um voto, foi uma situação que me deu ali na hora, ali, quando eu estava conversando com a matriarca, e eu cheguei em casa, eu anotei X importância para missões, eu não fiz esse compromisso. Fui lá, irmãs, a primeira coisa, antes do culto começar, cheguei antes, fui lá na salinha de missões, a irmã lá, né, perguntou, Raquel, esse dinheiro é o quê? É alguma oferta especial para algum pregador, para alguma coisa? Não, irmã, isso aqui é um algo meu com Deus e é uma oferta aqui, né, para abençoar aqui o departamento de missões.
E ali eu só pedi a ela o recibo, me dá um recibo. Me dá um recibo. Eu fui, peguei aquele papel daquele recibo, né? Até com recibo aqui. Falei, ó, tô aqui com recibo. Cheguei em casa com aquele recibo, falei, tá aqui, Senhor. Tá aqui, Jesus. Dobrei meu joelho, tá aqui. Irmãs, foi algo assim, na outra semana eu recebi quase 3 vezes mais do que aquele valor. Hoje é um valor alto, viu? Considerável para você tirar. Em 2014 era mais alto ainda. Porque devido à inflação a moeda vai se desvalorizando. Mas, irmãs, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. E aquilo foi de grande aprendizado. Então, quando eu falo aqui para vocês cumprirem, e o que a irmã falou hoje para mim, que a doença ela voltou na mãe dela, irmãs. A pessoa faz um voto, por exemplo, se eu passar para tirar essa carteira de motorista, passar lá no exame, lá na prova aqui é Detran, né? Senhor, eu vou fazer isso, isso, isso. Aí a pessoa passa, Deus dá a carteira do motorista, dá a provisória, dá a definitiva, a pessoa não paga, não dá aquilo que é de Deus. Acha que foi na força do braço. Sabe o que está arriscado, irmãs? A pessoa perder a carteira. Está arriscado Deus trabalhar na mente da pessoa, porque ele faz isso, viu, irmãs? Embaralhar a mente da pessoa, a pessoa parar o carro em lugar que não é para parar. Aí vem o guarda-multa, pá. Deus cria situações e a pessoa perde mesmo, irmãs. Aí a pessoa vai lá para não sei para onde e já tá atrasada, tá correndo, passou direto no sinal vermelho, aí outra multa, pá. E só vai perdendo ponto, só vai perdendo ponto. Daqui a pouco, irmãs, a carteira tá negativada, de tanto ponto negativo lá. E perde mesmo a carteira. Aí quando a pessoa perde, irmãs, Deus faz isso, Deus faz isso, Deus faz isso. Ele embaralha, ele faz algo, faz a pessoa... Irmãs, Deus é todo poderoso. Não viu o que ele fez lá com a mente de Nabucodonosor? Fez o homem virar um animal? Tem uma passagem bíblica que fala que ele transtorna. Eu tô com esse versículo, deixa eu ver se eu encontro aqui. Ele transtorna a ideia Deixa eu ver se eu encontro esse versículo para falar direitinho. Dos adivinhos, Deus, ele... Deixa eu ver se eu encontro aqui. Olha como é que Deus é soberano, irmãs. O versículo está lá em Isaías 44, versículo 25, que fala: eu desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Então, irmãs, Deus, ele é dono da mente humana e ele tem esse poder e essa capacidade. Ele faz, e ali depois a pessoa vai colocar a mão, meu Deus, eu fiz o voto com Deus, eu não cumpri, perdi minha carteira. Olha, ele cria situações, irmãs, Deus é tão poderoso que ele cria situações para poder... Só para mostrar que ele é Deus e que ele não... Olha, irmãs, Deus não tem culpado por inocente, não. E ninguém zomba de Deus. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, se fará. Então, irmãs, eu creio até que Deus, né, estava ali falando para mim também de algo. Lembrando que quando ele fizer, que eu vou cumprir meu voto, né? Um dos votos mais recentes também que eu fiz com Deus acerca de algo... que para mim estava muito difícil, que se ele não fizesse, seria uma situação muito complicada para mim. Ali eu fiz um voto, esse até recente, tem uns anos, né?
E Deus, ele foi lá e ele honrou, ele cumpriu com a palavra. Ele fez e eu também cumpri. Eu falei, Senhor, se eu fizer isso, eu vou ficar durante 1 ano. Todo dia, eu falei para Deus, todo dia eu vou pregar a tua palavra, durante 1 ano. Então, irmãs, em nome de Jesus, eu creio que Deus está te chamando aí para o despertamento. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz.